A gente começar a aquecer aqui, eu vou pedir para vocês se apresentarem, então contarem um pouquinho quem vocês são, né, um pouquinho do dia a dia de vocês, e falarem, afinal, o que é propósito para vocês. Falando sobre propósito, o que hoje eu entendo como propósito, e para mim é um tema maravilhoso. Propósito para mim é aquilo que te move para frente. A gente acredita muito que propósito é o que, de repente, gera aquele brilho nos seus olhos e te faz, eu quero fazer isso. Então, é muito mais do que somente um objetivo, é muito mais do que somente metas, é muito mais do que somente o desafio em si. Propósito é aquele negócio que você olha e fala, meu Deus, eu nasci para fazer isso. E isso é um conceito muito compartilhado na Lendico, isso está realmente muito entranhado na nossa veia. Eu comecei a ter contato com esse tema, eu perdi um irmão de acidente de carro quando eu era adolescente, eu acho que é aí que começou a nascer essa busca pelo propósito, né? Todas aquelas perguntas que nascem quando a gente passa por uma dor muito grande na vida, né? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Deus existe? Por que fez isso com a gente? Como é que a gente fica? O que vale a pena? O que não vale a pena? E eu acho que aí eu tomei uma decisão que era de ter uma vida que fizesse sentido. Que o dia que eu fosse embora, seja que dia for, a gente não tem controle sobre essa variável, né? Pode acontecer num instante, que tenha valido a pena para mim, no meu dia a dia, na minha existência, mas também para, de alguma forma, todas as coisas e todas as pessoas que eu tenha tocado ao longo dessa trajetória. Então, isso para mim é propósito. O Nietzsche tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que uma vida bem-sucedida é aquela que a gente passa a maior parte do tempo fazendo aquilo que a gente não vê o tempo passar. Então, essa sensação de estar em fluxo, né? Para mim, isso é propósito, quando a gente consegue juntar aquilo que a gente gosta com aquilo que a gente tem talento para fazer. E aí, nessa minha jornada, eu sempre busquei me associar a organizações que conversassem com esse meu desejo. A gente passa tantas horas no trabalho, então tem que fazer sentido, porque senão a gente está desperdiçando a vida naquele lugar em que a gente não está vendo, a gente fica esperando o relógio da hora de ir embora, né? E hoje eu estou na Kimberly. A Kimberly ela tem um propósito que é de liderar o mundo para o que é essencial para uma vida melhor, propósito grande, aspiracional, que a gente sabe que não está lá ainda, mas a cada dia, né, em tudo que a gente cria, em tudo que a gente faz, nas causas que a gente cria para as nossas marcas, a gente está buscando estar mais próximo dessa ambição. A Kimberly tem as marcas Neve. Hoje a gente tem uma causa incrível. A gente tem um projeto bacana em Milagros, no Maranhão, em que a gente constrói banheiros sustentáveis, a gente dá acesso a pessoas que nunca tiveram um banheiro, né, a ter uma realidade maravilhosa, né, diferente. E, para mim, propósito é o papel que a gente assume na vida, na sociedade, né? E quando a gente busca uma empresa, eu acho que a gente tem que buscar uma empresa onde o papel que a gente vai assumir nessa organização ele não conflite com aquele que a gente assumiu na sociedade, né? E, para mim, hoje, na Rushee é muito gostoso, porque a visão do nosso fundador, do Milton, foi fantástica, né? Então, ele criou uma escola e hoje expande isso e promove o desenvolvimento de crianças carentes, né, ao longo da vida dessas crianças. E aqui no Brasil a gente tem essa oportunidade. Então, eu entrei nessa empresa porque o meu papel na sociedade é fazer essa contribuição, e na Rush eu consigo fazer isso, né? Então, a gente faz um trabalho muito interessante com pessoas que têm deficiência física, a gente faz um trabalho com as famílias, então a gente não faz um trabalho só com os profissionais, a gente faz com a família também. A gente faz um trabalho de levar o empreendedorismo para as sociedades mais carentes. Então, a gente tem uma escola que faz brigadeiros, que utiliza o nosso chocolate, e a gente orienta essas pessoas para que eles sejam microempreendedores, para que eles consigam desenvolver e ter uma renda a partir disso. A parte será revertida para alguma causa. O Joyce não. Se você quer doar 10 centavos, 50 centavos, R$1, a gente veio para validar que isso não é esmola, que de grão em grão realmente a galinha enche o papo, esse ditado que dizem, e que a microdoação é sim muito importante. Nós temos 1 ano e meio e através dessas microdoações, de Joyce em Joyce, de centavos em centavos,
Já foram mais de R$400 mil transitados no Joyce para diversas causas, e nós recebemos depoimentos que estamos ajudando a mudar muito a vida deles. O nosso modelo, o Joyce hoje é um veículo de mídia, tá? Como Instagram, Facebook, só que o nosso modelo de veicular mídia ele é bem disruptivo, ele é bem diferente. Ao invés da gente simplesmente jogar uma propaganda invasiva, como acontece em outras redes sociais, simplesmente aparecer uma propaganda lá, a gente veicula da seguinte forma. Boa tarde, a empresa X gostaria de lhe presentear com 10 joys para você assistir a propaganda dela. Você gostaria de assistir essa propaganda e ganhar os joys? Quer dizer, a gente reverte parte da verba investida em mídia em joys para o usuário ajudar a causa que ele quiser. No Love Mondays a gente acredita que não tem empresa perfeita, né? Mas tem a empresa certa para você em diferentes momentos da sua carreira. E acho que o nosso grande propósito é sim que as pessoas encontrem essa empresa e tenham satisfação e sejam felizes no trabalho. Vocês enxergam uma relação direta entre ser feliz no trabalho, estar alinhado ali com aquele propósito pessoal e profissional e resultado, né? Tem várias pesquisas que mostram que um profissional mais satisfeito, mais feliz, ele tende a ser mais produtivo. Eu falo que todo mundo conhece em questão de atendimento, o turnover de atendimento é muito alto normalmente. Dentro do meu time de relacionamento, eu estou lá há 3 anos, logo quando começou, a gente só teve 3 saídas. E isso, na verdade, a empresa, claro, tem sim a questão da empresa, mas a paixão do time de fazer parte da Lendico é o que realmente faz com que o pessoal realmente gere mais resultado. Então, assim, está sim, eu realmente posso comprovar que está 100% relacionada ao que realmente a empresa vai conseguir alcançar. E hoje é o que a gente está fazendo hoje. Na verdade, é uma história que a gente está construindo como uma fintech e é única e exclusivamente por conta do time. Não tem outra resposta. Né? Na Kimberly, a gente é parceiro do Great Place to Work, a gente está nessa pesquisa já há muitos anos. Nos últimos 9 anos, a gente está entre a 2ª ou 3ª melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Vamos ver esse ano, né? Sai resultado agora. A gente já recebeu o nosso resultado, mas a gente não sabe como a gente ficou no ranking. A gente tem um engajamento de 88%. É bem alto, né? E a gente é muito feliz e é um desafio manter, com todos os cenários de mudança, com todos os desafios que a gente tem de inovar o negócio, de se manter relevante. O nosso índice de turnover voluntário é 1 dígito, então as pessoas ficam, a gente tem pessoas que ficam lá por muito tempo. Então, tem sim, e a gente acabou de rodar um diagnóstico de cultura interno, em que a gente foi entender como é que as pessoas se conectavam com a companhia, com o negócio, né? E o que deu para a gente como resultado é que o nosso propósito de estar presente no que é essencial para a vida das pessoas, ele funciona como a grande alma da empresa hoje, né? E as pessoas ficam porque elas acreditam que aquilo que elas estão fazendo faz muito sentido. Que quando a gente fala até de trabalho social, responsabilidade social, eu sempre digo que a gente tem que começar isso em casa, né? Então, com cuidado na hora que a gente está contratando as pessoas, será que os objetivos dessa pessoa a gente vai conseguir atender essa demanda? Será que os valores e aquilo que ela acredita está compatível, né? E depois a gente prepara os nossos líderes para essas conversas. A gente sempre fala, você tem que ir além do profissional. Então, se você vai conversar, se você vai dar um feedback, você tem que olhar a pessoa que está ali. Você tem que saber o que está acontecendo, você tem que dar atenção para ela. Não adianta a gente ter vários projetos sociais se a gente não faz um trabalho social dentro da nossa própria empresa, com os nossos profissionais. Então, essa gestão ela precisa ser muito mais humanizada. Se está tendo um problema na educação dos filhos, então vai ter um consultor que vai falar e vai dizer, vai orientar também como o papel de mãe, o papel de pai, enfim, como é que pode lidar, como é que ele pode lidar com aquele conflito. Então eu acho que isso é muito gostoso, né? Eu brinco que é gostoso que nem o nosso chocolate, porque assim é uma atenção e uma preocupação que a gente tem com as nossas pessoas, aquelas que estão ali, não só aquelas que estão fora da organização. Mas é impressionante o quanto esse tema tem a ver com a nossa realidade, porque hoje o Joyce é composto de profissionais muito competentes, formados em engenharia nas melhores faculdades e que basicamente ganham 1/10 do que poderiam estar ganhando no mercado.
Falando um pouco de mim, eu tinha uma carreira bem sucedida como empresário e há 3 anos mais ou menos larguei ela, uma remuneração confortável para empreender. E quem é empreendedor aqui sabe que no Brasil é um nocaute atrás do outro, é uma porrada atrás da outra, não é fácil, é imposto, é tudo, é muito difícil. E hoje a nossa realidade é de ter pessoas extremamente engajadas. As meninas que ficam no nosso escritório, elas teriam que trabalhar até às 6 da tarde. Tem dia que elas ficam até meia-noite no escritório, trabalhando e ganhando muito pouco, porque a estrutura de startup, realmente todo mundo que faz parte de uma empresa nova tem que abrir mão de algumas coisas, e uma dessas coisas é uma remuneração padrão de mercado, né? Porque a startup não tem condição de pagar igual as grandes empresas. E mesmo assim, nessa realidade que eu estou contando, as pessoas que trabalham lá são apaixonadas pelo Joyce. Você tem que cuidar da pessoa, né? Não adianta fazer uma ação que é incrível, mas não toca ninguém, ou não chega, não passa a mensagem individual que você precisa passar. E aí eu queria saber de vocês, assim, como é que você conecta, né, numa empresa, seja uma empresa grande, seja uma empresa pequena, o propósito pessoal, o propósito que é individual, que é subjetivo, que muitas vezes cada um vai ter o seu, com o propósito da empresa, né? Como é que você engaja o time por um propósito comum que muitas vezes não é o propósito pessoal dele, mas pode se tornar seu, pode se conectar com o propósito pessoal dele. A gente faz muito essa troca a gente apresenta o que nós somos e pergunta para ele como é que isso realmente é a sua realidade, né? Como você se comporta quanto a esse nosso valor. Desde o processo seletivo, esse debate, esse bate-bola, é bem real e bem detalhado para a gente saber, né, na verdade, poxa vida, será que a gente tem possibilidade de relacionamento, né, mais longo, digamos assim? E sempre, em todas as etapas, a gente deixa bem claro, você tem total liberdade para dizer que não. A gente só quer realmente saber como você é e o que realmente você acha. Então, desde esse início, a gente já começa a ter essa troca de quais são os valores que, de repente, o candidato e futuro colaborador consegue trazer, o que ele realmente tem com ele e o que ele consegue agregar realmente na nossa marca. E eu ouso dizer, pelas experiências que eu já tive, que a maioria das pessoas não sabem qual é o seu propósito. E, às vezes, em que, dentro das organizações, eu tive espaço para fomentar essa pergunta e desenvolver um processo para as pessoas buscarem as suas respostas, eu me dei com muitas pessoas saindo das organizações. Porque a gente se dá conta, muitas vezes, ao olhar para trás, para a nossa história, de que, às vezes, aquilo que a gente é ou está fazendo é para atender expectativas diversas de pai, de mãe, de família, de coisas que a gente ouviu quando era pequeno, enfim, e que, na verdade, talvez não nos represente. E quando a gente começa a encarar essa verdade, a gente se sente livre para fazer as nossas escolhas verdadeiras. E aí trocar um emprego estabelecido para poder empreender e arriscar, enfim, mas para ir buscar, de fato, aquilo que faz sentido para a gente. É ter coerência entre o discurso e a prática. Então, assim, muitas vezes eu recebo candidatos e eles falam assim, tá, mas você está falando, mas isso acontece porque eu já tive situações em que tudo isso é dito no processo seletivo e depois a prática não é bem assim. Então, tem que existir essa coerência. E tem que existir a coerência em todos os aspectos. Porque a gente está falando muitas coisas boas, mas a organização também demite, né? Os profissionais também pedem demissão. Então, essa gestão humanizada ela tem que acontecer em todos os momentos. Né? Principalmente, né, quando é o momento mais crítico, que é quando a empresa toma uma decisão de demitir. Quando toma uma decisão que precisa fazer uma redução, que é uma coisa super sofrida, né? Como é que faz isso? Você tem que fazer de uma maneira humanizada, né? Respeitosa é o mínimo, né, que a gente tem que ter. Então, isso precisa ser coerente. Como é que é a tua estrutura de remuneração? Tem que ter coerência com o mercado. E aí, quando a pessoa chega lá e te pergunta assim, pô, mas eu estou achando que, né, não está muito compatível. Então, vamos mostrar. Olha, isso aqui é a pesquisa que a gente tem, que a gente acompanha, os critérios que a gente utiliza. Então, essa clareza, ela precisa existir. Né? Tem que ter transparência. Agradecer a presença, Gabriel, Israel, Ana, Alessandra, super, super obrigada pela presença. Obrigada a vocês também. Espero que vocês curtam o evento. Obrigada, gente.